Porque neste momento nós temos 3 minas. Temos a WCPA, né, que é a mina de concentrado úmido A. Temos a WCPB, que está em Pirivilho. A A está aqui em Namalop. E temos a WCPC, né? WCPC. Então, são essas 3 unidades mineiras que nós temos, que fazem a extração mineira, e todas elas depois bombeiam o concentrado úmido, que é o conglomerado que extraímos, não é? Dos minérios pesados que extraímos, são bombeados, porque toda a transferência é através de um processo de bombeamento, por tubagem, elas alimentam depois a nossa fábrica de separação, né? Chamamos de MSP, que é a fábrica fixa. Então, o grande desafio que a nossa operação tem por si só é por ser são unidades móveis, não é? A mina, ela movimenta-se, não é estática. Por isso que depois mineramos em lá áreas muito largas. Então, ela vai fazendo a mineração num movimento quase que de uma serpentina, não é? E enquanto ela está fazendo a extração mineira. São unidades flutuantes dentro de uma lagoa. Colocamos a mina, ela faz a extração, jatos de água, atiramos para a parte frontal, que chamamos a face da mina, que depois, né, por movimento de gravidade, a terra cai para dentro da lagoa artificial. Temos por baixo da unidade flutuante as bombas de sucção, que sugam o minério, não é? A terra que caiu para dentro da lagoa com água. Nesta primeira unidade de Fabril, nesta fábrica, fazemos uma pré-separação. É onde separamos areia pesada de areia leve, através de força centrífuga, né? Temos várias centrifugadoras e esteiras, e elas depois fazem a separação da areia pesada da areia leve. A pesada é mais densa, depois corre pelas hélices que nós temos e ela depois é coletada. E através das bombas que nós temos, é bombeado este produto, né? Este conjunto, que é este que nós chamamos de concentrado úmido, ele é bombeado para a fábrica de separação. Então, na fábrica de separação acontece o processo de separação também através de processos físicos, não é? Onde separamos os magnéticos dos não magnéticos, não é? O ilmenite é o produto não magnético, depois os magnéticos são o rutilo e o zircão, que são os nossos 3 produtos neste caso. Então, eles são separados assim, através de campos magnéticos, fazendo a separação magnética. Então, ficamos com um conjunto de magnéticos e não magnéticos. Depois, nos magnéticos, a mistura dos magnéticos, temos um que tem propriedades elétricas e submetemos a um circuito eletrostático, que depois vai fazer a separação através também, não é? do campo elétrico, é onde depois faz a separação entre o rutilo e o zircão, e depois no armazém ficam armazenados os 3 produtos, ilmenite, rutilo e zircão, que são os nossos 3 principais produtos, e esses depois exportamos através do cais que nós temos uma barcaça que faz depois o carregamento dos navios cargueiros, que por causa da profundidade não atracam exatamente aqui na praia, mas nas milhas, né, que estão previstas em relação a isso. E depois a nossa barcaça faz o carregamento e tem uma capacidade de carregar, a cada carregamento fazer 3.000 toneladas, e depois faz o vai e vem até abastecer os navios cargueiros. Vamos fechando a lagoa que nós abrimos atrás, ela é fechada enquanto a mina avança, não é? Então, o processo de reabilitação começa exatamente quando, depois de nós termos feito a mineração, porque de todo o volume que é movimentado, apenas 5% do volume de terra que movimentamos é que tem valor comercial. Então, todo o resto dos 95% do volume que movimentamos é terra que depois esta utilizamos para voltar a fechar a lagoa, não é? E iniciarmos o processo de reabilitação. E o que acontece é que há conflito de interesse entre a comunidade e aquele mar, por causa da terra, né? As comunidades são geralmente por alimentação, nós também queremos reabilitar, então existe essa alta procura de terra. Então, há situações em que coloca-se, por exemplo, fogos para caça de animais, ratos, aves, de situações dessas, ratos e outros animais. Então, coloca-se fogo. Então, a ideia, para se considerar que uma área seja reabilitada, tem que ser numa altura em que as espécies
sejam suficientes, capazes de ter uma resiliência, né? Após a ignição da biomassa que lá existe. Porque acontece quando se coloca fogo, há uma certa idade na qual as espécies já conseguem sobreviver. Passa o fogo, elas ficam lá, adaptam-se e voltam a se reerguer. Então, em 5 anos, pode-se considerar uma área reabilitada e estabelecida. Para a lenha, e fora, e nós removemos a camada superficial de solo, que é aquela que contém banco de sementes, chamado topsoil, não é? Então, removemos aquela camada superficial de solo e armazenamos. Depois, começa a abertura, não é, da lagoa artificial. Então, aquela camada superficial de solo é muito importante para o processo de reabilitação. Quando fechamos a lagoa, depois de ser incorporado o volume de terra que não tem valor comercial, nós depois incorporamos, no fim, voltamos a repor a camada superficial do solo que nós retiramos. E esta, por si só, é que inicia o processo de restabelecimento da vegetação, com a vegetação pioneira das sementes que ficaram naquela camada superficial do solo, não é? Há um inventário que é feito antes também, em termos de espécies que existem na área. São diversas espécies que foram colocadas nesta área, é uma área de sensivelmente 5 hectares. E para este processo, conforme havia falado, faz-se um inventário, faz-se coleta das sementes das árvores que constam do inventário. E aqui numa área tem um viveiro principal, onde faz-se a coleta das sementes para a reprodução. E aqui no mar também tem alguns viveiros comunitários, né? A ideia de incorporar ou de incluir a comunidade no processo de reabilitação e ajudar a comunidade também a gerar uma renda, né? Então, aquele mar procura esses viveiros comunitários para abastecer aquele mar com as mudas que consta dos planos a par daquele mar. Então, nós compramos as mudas, usamos as nossas também de madeira e eles vão abastecendo-se para as áreas de reabilitação. É importante também informar que há um departamento que faz a gestão das áreas de reabilitação, gestão das áreas na mina, né? Que é o mining plan. Então, mensalmente eles atribuem as áreas para reabilitar. Então, é função disto que nós sabemos quantas plantas compraram na comunidade, quantas levaram no viveiro principal e vamos reabilitando. Coletamos sementes e junto com a comunidade nós criamos viveiros comunitários em que a comunidade produz as mudas para nós das espécies que têm que voltar a ser plantadas de volta, não é? Então os arbustos, as espécies pioneiras são as primeiras que depois voltam, depois de voltarmos a incorporar, repor a camada superficial do solo, principalmente com as primeiras chuvas, elas começam a estabelecer-se os capins, os arbustos, depois nós viemos e fazemos o plantio das árvores e espécies, principalmente as nativas, e algumas também novas são introduzidas, não é? Então, nos viveiros comunitários, acorda-se quais são as espécies que nós vamos produzir para repor naquela área específica em função daquilo que foi o que encontramos antes do processo de mineração iniciar, para conseguirmos, como parte do processo de reabilitação, tentarmos repor ao máximo possível daquilo que era, não é, a vegetação inicial para podermos devolver depois da mineração. Não só a vegetação, mas também o relevo, de certa forma, onde tínhamos zonas altas, voltámos a devolver o relevo com aquela, não é, com aquele perfil. Então, é o princípio básico que rege o processo de reabilitação. Então, as comunidades fornecem as mudas, treinamos elas para poderem fazer a coleta da semente, conservação, produção das mudas e depois compramos das comunidades e fazemos o plantio nas áreas de reabilitação e vão sendo feitos os ensaios, não é? Até que se comprove que a terra está em condições de poder ser devolvida. Então, há uma auditoria que acontece, que é feita por parte do MITA-DER, né? Do MITA, agora designa-se assim, eles fazem uma auditoria para concordar, se estiver tudo bem, podemos iniciar o processo de desanexação daquela área específica do ato da Kenmar. Significa, já fizemos o que queríamos fazer,
já fizemos o uso e o aproveitamento durante o tempo que precisamos e o processo de reabilitação culmina com a desanexação daquela parcela de terra que é devolvida depois ao governo para que esta depois possa ser atribuída de volta para as comunidades poderem utilizar para fazer a produção de cultivos, não é? Temos um desafio muito grande nisto porque, como eu dizia, são áreas vastas que nós mantemos abertas pela natureza da mineração. Por exemplo, em 2022, nós, até dezembro de 2022, tínhamos cerca de 300 e poucos hectares de área aberta, não é? Que é a área ocupada pela mineração. E em 2022 nós reabilitamos cerca de 197 hectares de terra. Fechamos e começamos o processo de reabilitação, pomos o topsoil e volta aquela vegetação natural primária, não é? Pioneira. Começamos a assistir as comunidades a irem ocupar as áreas, enquanto ainda estamos no processo de reabilitação, porque há uma pressão muito grande em termos de necessidade de áreas de produção. A localidade cresceu muito. Estamos a falar, por exemplo, 2007, quando nós chegamos, tínhamos cerca de 7 mil, a população era de cerca de 7 mil pessoas. Estamos a falar a partir de 2021 com cerca de 23 mil pessoas. E pronto, este número é mais ou menos estático agora, até nesses modos. Então, só para imaginar o influxo de pessoas que nós tivemos aqui, obviamente a procura de oportunidades, não é? Alguns negócios que vieram se estabelecer, pequenos, algumas dessas empresas subcontratadas que trabalham para nós. Então, há muita gente que veio se estabelecer em Topuito e aumentou a pressão em termos de necessidades, não é? De terra, não só para produzir culturas, mas também espaço habitacional, não é assim? Então, são alguns dos desafios que nós temos em relação a isso. Por isso, esta pressão muito grande em termos de espaço e terra. E é uma conversa e uma discussão muito aprofundada que está a acontecer com o governo, mesmo com as comunidades já há bastante tempo, porque precisamos encontrar outras áreas e em alguns momentos obriga a termos que ir encontrar as áreas nos distritos vizinhos, não é? Por exemplo, o reassentamento que fizemos há pouco tempo, vamos nos levar para visitar as casas de reassentamento. É um processo que ainda está em curso, não é? Mesmo a atribuição das áreas de produção, mas fomos encontrar, por exemplo, áreas de produção no posto administrativo de Mupali, não é? Especificamente nas localidades de Cotoquani e Nacuba, para as comunidades de Mititicoma, para os produtores da comunidade de Mititicoma, Itibane e Zoa, que ficaram afetados, que vão ser afetados pelo próximo projeto de mineração, porque nós temos que movimentar agora a nossa planta A. Ela vai sair no final deste ano. Tem que fazer a transição para poder ir para o novo depósito, que é o depósito de Nataka, que é o nosso depósito de mais longo termo, não é? Acredito que sabem que nós temos uma previsão de tempo em termos de depósitos, não é? E reservas existentes nesta área, dentro da nossa área de concessão. Estamos a falar de cerca de 100 anos no total, não é? Tendo em conta o tempo que já iniciamos, estamos cá já desde 2007, mas estamos a falar de mais ou menos 100 anos, não é? Então, a grande parte do depósito que nós temos está no depósito de Nataka. E não tivemos como fazer a transferência desta fábrica como fizemos com a outra em 2019, não é? Colocámos em plataformas e construímos uma estrada e transferimos para Pilivili. Esta nós temos que temos que abrir um caminho como se estivéssemos a minerar, para podermos fazer a transição e chegarmos ao depósito, termos acesso ao depósito de Nataka. Foi este projeto que desencadeou, temos que fazer um reassentamento de cerca de 83 famílias do bairro de Isoa, que estavam no percurso por onde nós temos que fazer esta transição, e tinha machambas à volta que pertenciam a essas comunidades que eu estava a dizer, né? Mititicoma e Itibane. Então, só para mencionar também aqui alguns dos desafios que nós temos em termos de, principalmente com terra, né? Então, há um trabalho muito grande a ser feito nesse sentido, para podermos encontrar outras áreas, porque também há um esforço muito grande que estamos a fazer mesmo em termos do trabalho de reabilitação que fazemos, porque há ainda, formalmente há um receio por parte das comunidades de usar as áreas que mineramos anteriormente, não é? Formalmente, quando se senta em fóruns formais, a comunidade diz, olha, aquelas áreas depois de minerar não podem ser usadas, mas se formos ao terreno, e vão poder verificar isto, as áreas que nós mineramos estão a ser usadas para a produção. Temos lá a mandioca, temos lá o amendoim, temos lá o feijão,
não é? Os feijões, que são todas as culturas alimentares que a comunidade produz. Então, ela produz sim, mas num fórum formal, a comunidade continua, não é? a ser... não concorda que se possa produzir, ok? Então, justamente por causa desta percepção que existe, né, que é o nosso entender, nós estamos a fazer também trabalhos no sentido de continuarmos outro tipo de ensaios de investigação nas áreas de reabilitação. Estamos sempre a procurar aprimorar o processo de reabilitação, por isso que envolvemos as comunidades no processo de reabilitação, para perceberem como é que ele é feito e poderem ver quais são os resultados que se pode ter ao voltar-se a produzir naquelas áreas. Então, estamos a tentar ensaiar novas técnicas. Temos um trabalho que estamos a fazer, por exemplo, com o IAM, está-se a fazer ensaios com a agricultura sintrópica. Este ano vamos continuar e tentar expandir para áreas mais alargadas. A empresa assinou há pouco tempo um acordo com a Universidade Eduardo Mondlane, também vai nos permitir mais oportunidades para podermos fazer investigação e trazermos, não é, a academia aqui para ajudar a montar ensaios, não é? Por exemplo, principalmente na área de reabilitação, uma das áreas que nós queremos apostar muito com esta parceria com a Universidade Eduardo Mondlane, para trazermos a investigação e a ciência poder vir provar e poder ajudar também a mudar esta concepção, né, que a comunidade tem, que não se pode voltar a produzir nas áreas de reabilitação. Então, é esse esforço que estamos a fazer neste momento. Como dizia, queria só adiantar aqui alguns, não estão os meus números com as plantas, mas sim, a comunidade nos forneceu em 2022 cerca de 250 mil mudas, foram produzidas todas pela comunidade, as mudas que nós usamos para a reabilitação dos cerca de 190 hectares que reabilitamos no ano passado. Conteúdo local. Porque os colegas que trabalham muito nesta área, principalmente com as nossas empresas todas moçambicanas, infelizmente eles não estão todos aqui, né? É a equipe que está em Maputo, mas só para dar alguma ideia também, depois podemos dar mais informação mesmo através deles. Não é? Não vou poder trazer aqui números para vocês, mas só para explicar assim o processo de uma forma muito geral, não é? Temos sim trabalho que fazemos com, como chamamos, assim como bem colocaram, não é? Fornecedores locais. E para nós até chamamos locais, porque são daqui mesmo da nossa localidade. Como parte dos nossos programas de desenvolvimento social, procuramos desenvolver fornecedores locais a nível das nossas comunidades. Parte ligado àquilo que é um dos nossos pilares, que é o pilar da área de desenvolvimento econômico e meios de vida, através do qual nós financiamos iniciativas de geração de renda, financiamos o estabelecimento de pequenos negócios e olhamos para esta vertente. Quais são as oportunidades, não é, de pequenos negócios que podem ser firmados nas comunidades para prestarem serviços ou fornecerem produtos a nós mesmos. Então, temos produtores de vegetais, por exemplo, que fornecem vegetais à nossa cozinha para a produção, né, das refeições. Temos fornecedores por exemplo, de pescado, não é? Estamos numa zona pesqueira, fornecem, por exemplo, pescado para a mesma, né, para a mesma empresa que produz, a nossa empresa de catering, que produz as refeições. Financiamos projetos, por exemplo, de produção de ovos, que também faziam fornecimento para nós. Temos grupos de costura que fornecem um produto muito específico, que são sacos de amostra, não é? Porque nós recolhemos amostras do produto ao longo de todo o processo de mineração, tanto quando são feitas ainda as pesquisas, não é? Quando fazemos o trabalho de pesquisa geológica em termos de áreas futuras para a expansão ou por onde vamos passar e que definem depois o percurso que a mina tem que seguir, mas também ao longo de toda a cadeia de produção, não é? Desde o concentrado que é coletado, ele tem que ser colhidas amostras para poderem ser analisadas em laboratório, para garantirmos os padrões de qualidade, não é? Em relação àquilo que é o produto que o cliente precisa. Então, temos associações de costura que fornecem, por exemplo, estes sacos de amostra para queimar diretamente. E neste momento estamos a trabalhar um pouco em desenvolver alguns dos carpinteiros locais, por exemplo, que também fazem trabalhos no sentido de produzir
alguns materiais de escritório, mobiliário de escritório que precisamos e outros equipamentos que são usados em diferentes áreas, e isso também nos ajuda a desenvolver aquilo que são as capacidades locais que existem, principalmente com carpinteiros. Há uma oportunidade muito grande neste momento com as carpintarias, não é? Então, estes são basicamente os negócios locais que são fornecedores locais desta localidade, que são originários de população que é da nossa localidade. Então, são pequenos negócios como esses que temos a capacidade de poder fazer isto. Depois temos aqueles que são fornecedores locais, diríamos, não é, moçambicanos. Alguns de Nampula, temos, por exemplo, empresas aqui que fazem serviço de transporte. Temos uma empresa que faz o nosso serviço de transporte de trabalhadores, não é? É uma empresa moçambicana local, que é de Nampula. E uma das coisas que nós fazemos é persuadir estes que são de fora, principalmente de províncias de fora, para se estabelecerem localmente, para ajudar a aumentar, não é? Trazer benefícios para a economia local. Então, para que não tenham as suas bases em Nampula ou na Zambésia, mas que tenham, não é? As suas bases também, ou uma sucursal exatamente instalada aqui, traz benefícios para a própria comunidade. Temos empresas de construção civil nessas mesmas condições, que são moçambicanas, algumas daqui da província de Nampula. Temos muitas que trabalham connosco, por exemplo, nos programas de responsabilidade social, nos projetos de construção de infraestruturas sociais. São esses que são envolvidos, não é? No projeto de reassentamento envolvemos 8 empresas de construção moçambicanas. Destas 8 ou 9, acho que são 9 no total. Destas, cerca de 4 eram de Nampula, as outras eram de Maputo, mas todas elas participaram do projeto, por exemplo, de construção do bairro do reassentamento. A maior empresa moçambicana que trabalha connosco é a Petromoc, fornecimento dos nossos combustíveis. Temos a bomba, que é gerida até pela própria Petromoc, mas é o nosso maior, é uma das maiores empresas moçambicanas com a qual nós trabalhamos, né? E depois, e essas são de diferentes áreas daqui do país. Então, só para dar alguns exemplos de como é que isto é feito, neste momento, por exemplo, iniciamos no ano passado um projeto, e vão poder também visitar, fazer questão de passarem por lá do nosso parque, né? O Parque Industrial de Tocuito foi instalado, não é? Com o mesmo grupo que fez o Parque Industrial de Beleluane. Então, nós em Tocuito temos um parque industrial que já iniciou, já temos a primeira fase do parque instalada aqui mesmo na nossa localidade. E, obviamente, os parques nascem exatamente, não é? Porque tem as empresas âncoras que ajudam a fazer com que o parque, não é, cresça e exista. E isto também vai ajudar a atrair, não é, fornecedores, o parque traz a vantagem, não é, de tudo aquilo que está em termos de infraestruturas que são criadas mesmo dentro do espaço do parque para facilitar o estabelecimento de pequenas e médias empresas, e tem programas também de formação e capacitação dessas pequenas empresas. Então temos esta parceria com o Parque Industrial e está a ser uma experiência também muito boa, no sentido de ajudar a desenvolver também, não é, com as empresas locais, e está também ligada à nossa estratégia do conteúdo local. No entanto, temos esse segundo parque, estou a dizer, que é o Parque Industrial de Tocuito, e o primeiro parque é o Parque Industrial de Beleluane, no Amazão. Então, este é o parque. Temos esses espaços, temos armazéns, temos residências, por forma a albergar os fornecedores dessas empresas âncoras. Está nesta zona, aqui temos a zona económica e industrial e temos a zona franca. Exatamente, a zona franca lá para baixo. Então temos ali diversos lotes disponíveis para a subconcessão ou concessão às empresas referências. Temos sim um mecanismo de reclamação, não é? Um documento formal que nos orienta como é que este processo é feito, mas da forma que nós criamos e gerimos as reclamações com a comunidade, as pessoas são livres de trazer qualquer que seja a reclamação que tenham diretamente para nós. Não criamos nenhuma situação de, olha, primeiro tem que passar por estrutura X, Y, Z, não é? Tem que ir primeiro ao secretário do bairro, à chefe da localidade ou ao governo do distrito. Não há nenhum impedimento ou um processo que seja forçoso, que essa reclamação tem que vir necessariamente por parte dessa estrutura.
nós garantimos é que qualquer reclamação que chega a nós, as estruturas depois do bairro, em referência de onde esta reclamação vem, são comunicadas mesmo do nosso lado. Isto para dar a liberdade das pessoas de poderem nos aproximar e diretamente poderem vir a apresentar aquilo que é a sua preocupação, não é? É muito neste sentido. Geralmente, as reclamações, a maioria das reclamações que nós gerimos estão associadas com o processo de compensação de culturas, não é? Ou porque uma máquina pisou uma chamba de alguém, então vamos ter a reclamação a chegar aqui, e depois ela é dada o devido seguimento também, vamos juntos, confirmamos onde é que é o sítio, onde é que houve o estrago feito, depois iniciamos um processo em que vamos lá, junto com o líder, nós não contamos, não há nenhuma compensação que acontece sem a presença do dono da machamba e o líder daquele bairro, especificamente, como testemunha, não é? Então depois faz-se a contagem daquilo que se estragou e depois processa-se os devidos pagamentos e fazemos os pagamentos. Outras reclamações também associadas à compensação, por vezes já há erros de cálculo, a transcrição daquilo que é a informação da senha não foi feita com devido cuidado, então ao invés de, por exemplo, 9 ou 10, há uma diferença com os números, então temos que voltar a fazer o cálculo e depois fazer o pagamento também da diferença que realmente aconteceu. Então, como processo de compensação, tanto nós produzimos as senhas em duplicado para que o dono tenha a sua, nós também temos a nossa, então assim nós conseguimos depois voltar e reverificar onde que aconteceu o erro. Então, grande parte das reclamações estão associadas já a estes aspectos. Aquilo que nós chamamos, nós fazemos classificações, não é? Há reclamações que são estas, não queria lhe chamar pequenas, não é? Porque senão depois fica muito subjetivo, mas é importante tentar só diferenciar os diferentes, né, os escalões. Temos estas pequenas, que são essas de dia a dia, de situações como estas, que são a maioria que nós temos que gerir, e sempre temos a situação ou a pessoa lesada vem pessoalmente, ou recebemos através do próprio secretário do bairro, ou das lideranças, estruturas da comunidade, e depois nós aproximamos para podermos ir verificar em conjunto, e depois são interessadas onde há razão, fazemos, onde não há, é preciso sentar, discutir, esclarecer, fica tudo esclarecido, depois fechamos. O outro nível são reclamações, muitas das vezes, que são de um grupo, ou é um grupo, ou é uma comunidade. Temos grupos de pessoas já, como é já tipo individual, mas já é um grupo um pouquinho mais alargado de pessoas, não é? E geralmente estas até é que vêm através das estruturas do bairro, porque é um problema um pouco mais generalizado, então geralmente a própria comunidade primeiro aproximou as lideranças, não é? Aproximou as lideranças porque temos grupos em cada bairro, foi criada uma estrutura em cada bairro que é a estrutura representativa daquela comunidade, então são estes que geralmente funcionam como a ligação entre a empresa e a comunidade. Então, quando é uma preocupação que é de um grupo maior, geralmente esta reclamação vem através das lideranças e a forma que geralmente depois damos seguimento, criamos um espaço, pede-se um encontro com a comunidade para nós podermos ir sentar e ouvirmos do próprio grupo de reclamantes, que depois também define uma representatividade que senta connosco, as estruturas de liderança, para podermos ouvir, não é? De perto aquilo que nos foi apresentado, nós podemos ir ouvir qual é a reclamação e dar-se também o seguimento em termos de podermos seguir e verificar no terreno. Por vezes também está associado com questões de compensação, ou são áreas que, por exemplo, as pessoas estão a ver, a mina está a chegar enquanto ainda não foram compensadas, então estão a ver as máquinas muito próximas, mas enquanto ainda não foram compensadas, traz preocupação, então a comunidade depois vem e traz, então geralmente também são interessadas desta forma. Sentamos em conjunto, faz-se uma reunião da comunidade, dá-se o devido seguimento, onde já houve compensação, porque em alguns casos já houve compensação, as pessoas não estão, algumas delas não têm noção dos limites da área que já foi compensada, então temos que fazer um trabalho de visita no campo para ir verificar, não é? Aquilo que foram os limites que foram traçados, só para reconfirmar, e depois é resolvida a reclamação, é sempre dado seguimento para podermos fechar e resolver. Caso não se consiga chegar a um consenso entre as estruturas, não é? Locais que envolvem até o nível do chefe da localidade, depois o assunto é escalado.
vai até o nível do governo do distrito. Não é? É desta forma que nós damos esse seguimento. Então, mas as pessoas são livres de vir diretamente ou então encaminham através das estruturas. Okay? E dependendo do tipo de reclamação, como dizia depois, o envolvimento de outras estruturas é feito para garantirmos que vamos dar o seguimento necessário e possamos ter o desfecho que depois as partes concordem com ele. Em algumas vezes temos que até chegar ao ponto, tivemos situações em que temos que chegar ao ponto de termos que envolver o nível da província, né? MIREM, Assembleia Provincial, ou todas estas entidades governamentais que geralmente, não é, são envolvidas nos processos de engajamento com a comunidade conosco. E isto é importante porque são entidades que acompanham os trabalhos que nós fazemos. Temos encontros regulares em que são convidados, por exemplo, nós temos encontros de 2 em 2 meses, neste momento vamos começar a fazer trimestralmente, encontros de reuniões de relações da comunidade, em que fórum sentamos nós com as estruturas da comunidade e representação do governo do distrito, reunimos trimestralmente para discutir os assuntos que estão relacionados com questões de relações da comunidade, compensação de culturas, darmos um update em termos de onde estamos, em termos de projetos de expansão da mina e de produção. Então, este é muito específico para tratarmos questões que estão associadas à produção da mina e aquilo que é o impacto para a comunidade. Depois temos um outro fórum, que é também um fórum de reuniões trimestrais, mas este é específico para discutirmos os programas de desenvolvimento social. Este já tem tem outro nível também de desenvolvimento, além das estruturas, nós, o governo do distrito, convidamos a Assembleia Provincial, convidamos a representação a nível da província de MIREM, também que senta conosco, e a representação da plataforma das ONGs de Nampula. Então, sentam conosco, estes desenham juntos conosco o plano de desenvolvimento social. Então, são as reuniões para acompanhamento daquilo que foi a implementação ao longo do trimestre e também a aprovação do plano do ano seguinte. Então, é por isso que depois há estas estruturas que são envolvidas no processo de gestão de reclamações, né? Principalmente aquelas que estão envolvidas em todos os processos de engajamento. Nós temos um grupo que já é específico, estamos a falar de cerca de 45 representantes da comunidade que sentam, por exemplo, no fórum de discussão dos projetos de geração de renda. O fórum é relativamente menor para as reuniões de relações da comunidade, são por volta de quase 35, 40, mais ou menos, não é? Do nosso lado, geralmente somos 4 a 5 representantes, porque depende também muito da agenda. Se temos que envolver, por exemplo, se há questões que estão associadas, como parte da agenda, precisamos falar um pouco mais sobre reabilitação ou questões ambientais, temos que envolver alguém do nosso departamento, por exemplo, de ambiente. Quando temos na agenda, por exemplo, questões que estão associadas com segurança, envolvemos alguém da segurança, não é? Então, estamos nós, como departamento da comunidade, mas depois trazemos os colegas das outras áreas que se juntam. A nível dos governos dos distritos, geralmente participam 4 representantes, porque vêm os diretores das diferentes áreas, SDAI, SDPI, Saúde, chefe do posto. Estes vêm, geralmente são os participantes permanentes a nível do governo do distrito. Então, acordamos um grupo fixo justamente para garantirmos continuidade, porque tivemos muitas dificuldades no passado em não traçarmos limites, não estruturarmos, e as reuniões eram muito cansativas e não eram produtivas, porque tínhamos que há sempre alguém que estava desatualizado e tínhamos que voltar para o assunto que já tinha sido ultrapassado, então não trazia uma boa dinâmica para a própria reunião e não eram produtivas as reuniões. Então acabamos concordando em fóruns fixos e são esses, a comunidade escolhe os seus representantes, geralmente está o secretário do bairro, representante da OMM, e depois temos 2 ou 3 representantes da própria comunidade, tem também o representante, por exemplo, geralmente, como se chama, o líder tradicional, não é? Que a comunidade tem, por exemplo, o chefe de povoação, geralmente é o chefe de povoação, o régulo participa nos dois fóruns, o régulo participa em todos eles, e depois temos também uma outra estrutura que são representantes do Comitê de Gestão de Recursos Naturais, por exemplo, a nível da localidade do Puita existe, estes também fazem parte deste fórum.
E para as reuniões, por exemplo, da QEMAD participam também monitores, não é? Que são jovens que foram selecionados nos bairros, que são as pessoas que ajudam na implementação dos projetos de geração de renda. Então, esta é que é a composição destes fóruns. E a reunião é feita em 2 línguas. Falamos português e Makua. Tudo é traduzido em Makua, não é? As pessoas são livres de falar na língua em que se sentirem mais à vontade de apresentar a sua, não é? A sua contribuição. Então, e depois há sempre uma tradução. Então, é nesses modos que essas reuniões são feitas. Está? Ok. Colocaram aqui a questão de colocar em relação à responsabilidade social e gerir esta questão, não é, das necessidades do governo, vamos dizer assim. Eu julgo que é a parte mais desafiadora quando desenhamos o plano de responsabilidade de desenvolvimento comunitário, não é? Nós chamamos o nosso plano assim, porque o princípio que rege para nós o desenvolvimento deste plano é escutarmos as comunidades e procurarmos endereçar aquilo que são as necessidades que elas têm, não é? Obviamente temos interesse em garantir que isto esteja alinhado com aquilo que são os planos de desenvolvimento do distrito também, não é? Não podemos deixar de fora, porque são também para o benefício da mesma comunidade. Então, o grande desafio é exatamente criar o equilíbrio certo em relação a isto, não sobrepormos aquilo que seria a agenda política em detrimento daquilo que são as necessidades do dia a dia que a comunidade tem e que é ela que sofre o impacto da nossa presença aqui. Então, é uma discussão mesmo muito grande. Vou ser muito sincera em relação a isso. É muito grande mesmo, porque somos muitas das vezes muito mal interpretados, exatamente por sermos muito rígidos em querermos manter este posicionamento. É muito difícil, mas nós temos muita rigidez em querermos manter este princípio base, não é? E a prioridade tem que ser esta. Começamos e nós vamos ao ponto de que, da forma que nós desenvolvemos este plano, nós sentamos em cada bairro. Primeiro passamos revista aquilo que já foi feito, para termos certeza que, olha, aquilo que tínhamos combinado foi feito, certo? Aquilo que não se conseguiu, sabemos também todos porque que nós não conseguimos, aquilo que foi alterado no mesmo fórum em que acordamos. Então, não há nada que nós decidimos unilateralmente. Depois, há um processo em que temos que olhar quais são as novas necessidades, onde queremos ir agora. E é um processo também que envolve, geralmente, depois há grupos de mulheres, de homens, depois separam-se, a juventude também, cada um discute, voltamos a pôr todos em plenária, cada um apresenta, definimos as prioridades entre nós todos. Depois há um arrolamento de vários aspectos. Tem que se definir o que é prioritário. Há um processo de votação que acontece e define-se depois quais são as prioridades. Fazemos isso em cada um dos 9 bairros, por exemplo, para a localidade do Tupuito, cada um dos 9 bairros é feito assim, Pilivili, em cada um dos 5 bairros fazemos assim. Não estamos sozinhos nessa sessão, estamos junto com o governo do distrito, participa também, e depois compilamos aquilo num documento que chamamos de draft, primeiro rascunho, e depois sentamos com ele e discutimos já ao nível com o governo do distrito, não é? E as ONGs depois também, é nesse momento que depois também geralmente se juntam, para podermos olhar, e é aqui onde o governo depois também tem mais espaço para poder ir questionar, e censurar, e é aqui onde geralmente depois aparecem as outras necessidades, não é? E é onde depois entramos mesmo em grandes debates e fazemos vincar muito aquilo que é o que a comunidade precisa. Sim, estamos abertos para depois incorporar uma e outra atividade que está dentro daquilo que é necessidade que o governo sente que tem que ser acrescida, porque acreditamos que sim, olha, a comunidade tem um nível, não é? Não podemos olhar para o desenvolvimento de uma forma, não é? Uma ilha isolada, porque isto está dentro de um distrito. E estamos abertos para isso, porque percebemos esta dinâmica de desenvolvimento. É nestes termos que depois estamos preparados para ir enquadrar isto. Só para dar um exemplo, há um projeto muito grande que nós vamos ter que fazer agora, que não veio nem ao nível do distrito. Veio a pedido do Ministério da Saúde,
porque há não é, o programa do governo no sentido de ter um hospital em cada distrito. E foram, né, os ministérios foram desafiados para encontrarem padrinhos para poder, né, ajudar a implementar essa estratégia. E aproximaram a nós para financiarmos a construção do Hospital Distrital de Larde. Moma tem, mas Larde não tem um hospital distrital. Então estamos neste momento. Nós concordamos. Levamos o assunto também para a comunidade, para saber. A comunidade tinha uma intenção, tinha colocado, por exemplo, a necessidade de se construir, e mesmo a nível do distrito, de se construir o bloco operatório. A necessidade a nível do distrito e com a comunidade e até este nível, que olha, no plano temos que incluir a construção de um bloco operatório, já temos o centro de saúde, há um laboratório que também já montamos, Larde tem um centro de saúde, mas o que falta neste momento é um bloco operatório. Concordamos, estava lá no plano, mas depois veio esta outra agenda política, não é assim? Que é mais, que quando se levou de volta, foi uma necessidade que todos reconheceram, olha, realmente só nunca trouxemos porque sabemos que é um projeto muito grande e poderia não terem a capacidade, porque temos também limitações, porque mesmo agora, da forma que ele vai ser implementado, vai ser em fases, porque é um projeto muito grande. Da mesma forma como implementamos o projeto de construção do Instituto Politécnico, ele está a ser feito em fases, não é? Porque o projeto é muito grande, é muito ambicioso. Então, neste momento, estamos a trabalhar com o Ministério na revisão dos desenhos e para finalizarmos o processo de preparação do documento do concurso e os memorandos que vão reger como esta colaboração vai ser feita, não é assim? Porque tem vários outros aspectos que estão ligados a isso. Uma coisa é construir, mas construir, tu ficas com o edifício não, equipar. E equipar um hospital do tamanho daquele hospital não vai ser uma coisa pequena, não é? Este é outro investimento. Então, como é que isto depois também é tratado? Porque senão depois vamos construir uma coisa que depois não vai ser usada. Então, é aqui onde está a dificuldade em responder muitas das vezes a este tipo de, não é, solicitações e agendas e necessidades que existem, mas onde nós também sentimos que genuinamente vai trazer, não é, um benefício, vai ser de impacto para a comunidade. Nós estamos sempre abertos para podermos criar o equilíbrio certo em relação a isso, mas nunca em detrimento daquilo que são as necessidades que vêm da própria população. Isto para nós está sempre em primeiro plano. Então, é nestes modos que nós procuramos gerir, não é? Este tipo de... Ok, os 2,75%. Okay. Vamos falar muito pouco sobre eles, porque realmente nós estamos numa situação em que não temos tido na nossa zona não temos esta dificuldade em a comunidade saber que existe este fundo, porque há muita transparência em relação aos fundos da QMAT. E porque há um plano muito claro, desenhado e traçado e que é acompanhado periodicamente por todos nós. Então, eles sabem exatamente o que nós nos comprometemos em fazer. Então, nunca tivemos esta situação de haver aqui disputa em relação aos 2,75 onde estão. Esta é uma discussão que está a acontecer muito, não é? Pronto, nós sempre somos convidados para dar a nossa opinião em relação a como é que se podia melhorar a forma como estes fundos são, não é? são geridos, diríamos assim, não é? Como é que é feita a planificação para o uso desses fundos, o envolvimento da comunidade, por aí fora, mas graças a Deus nunca tivemos uma situação em que somos cobrados pela comunidade, não é? Em relação a isso. Há muita clareza por parte delas em relação a esta questão dos 2,75, não é? Ok. A outra questão que nos colocaram foi em relação à transparência das quantidades produzidas e exportadas, não é? Também não sou a pessoa muito certa para falar sobre isso, só posso adiantar que nós temos, por exemplo, cá, temos uma unidade das alfândegas que faz o acompanhamento de todo o carregamento que é feito aqui no nosso Porto Cais. Eles estão mesmo instalados diretamente aqui na localidade de Tocuí e justamente para salvaguardar também esta questão, para estarem lá, verificarem. Eles também fazem os seus registros em relação àquilo que são, não é, os carregamentos que são feitos em termos de quantidades, mas não é uma área
estamos, não, que eu estou diretamente ligada a ela, então o que posso mesmo falar em relação a isso é mesmo muito, muito generalizado nesse sentido. Ok?